Esse ano é um ano muito importante, muito legal para toda a humanidade, né? Porque nós entramos, né, a partir de 2013 no calendário gregoriano, na chamada Era Messiânica, na Era do Messias, na Era da Iluminação, na Era na qual todos nós podemos alcançar a iluminação, né? A Era na qual a consciência da humanidade está expandindo, está se abrindo e nós estamos olhando para dentro, mais para dentro e descobrindo a nossa verdadeira natureza espiritual, né? E descobrimos que, assim como Buda, assim como Jesus, assim como Krishna, assim como todos os iluminados, nós também temos o potencial para a iluminação. E esse ano é muito importante, né? Esse ano de 5.778 é muito importante para isso. Nós tivemos um grande sinal no céu, já no começo, quando nós entramos no calendário hebreu, né, no ano 778 do quinto milênio, né, que é então 5.778, nós tivemos um grande sinal nos céus que foi um alinhamento planetário, né? Esse alinhamento planetário, né, em alinhamento com a estrela Régulus de Leão, né, apontando para a Virgem no calendário, né? Então a Virgem em hebraico é chamada Beit-Lehem, que significa casa do pão, né? Ou então transliterando, né, Belém, aonde o Messias nasce, né? Então um alinhamento semelhante aconteceu por ocasião do nascimento de Jesus. O que significa isso? É para todos nós, né? É uma janela, é um Stargate espiritual, a qual nós podemos ascender e, assim como Cristo, assim como Krishna, assim como Buda, também nos tornarmos Messias, iluminados, pessoas livres. Acho que essa é a palavra mais interessante para nós, uma vez que toda a humanidade foi escravizada por dogmas religiosos e política, né? Tem uma frase de um escritor muito famoso que eu gosto, Frank Herbert, autor de Duna. Ele diz que quando a política e a religião estão no mesmo carro, nada pode detê-los. Então você vê, se nós olhamos para a história, né, toda a manipulação política e religiosa foram produzidas por esses dois grupos, né, os políticos e os religiosos. Nós estamos numa época em que as pessoas estão acordando. Acho muito interessante. Por quê? As pessoas já não acreditam mais nos políticos. Sabe que os políticos mentem. Aliás, Frank Herbert escreveu em Duna, né? A mentira é uma ferramenta legal da política. Os políticos mentem mesmo. Isso para eles é verdade, né? E político que não mente não é político, né? Então, mas as pessoas estão acordando. Elas já não estão confiando mais nem nos políticos e nem nos religiosos. Elas estão descobrindo que elas podem ser os gerenciadores, né? Os donos das suas próprias vidas, né? E alcançar então a iluminação crística. A tecnologia, né? Eu sempre gosto. Vem pro bem ou vem pro mal? Isso depende de nós, né? Somos nós, né? O mundo já foi destruído uma vez em função da idolatria à tecnologia. Você pensa que a tecnologia é nova? Não, não é, né? Quando Adam Arishon, né, o primeiro humano, né, da qual nossas almas emergiram, né? Somos fragmentos da alma de Adão. Foi trazido para o Jardim do Éden intramundo, né, no interior desse nosso mundo. Existem 7 outros mundos, isso que está codificado nos livros antigos. E ele foi trazido e colocado no Jardim do Éden, dentro deste mundo aqui. E lá havia um ser que era um remanescente de uma sociedade tecnológica, uma civilização que havia atingido o ápice da tecnologia. E eles começaram então a idolatrar a tecnologia e em função disso eles se destruíram, eles foram destruídos. Mas houve um remanescente deste mundo que permaneceu, que nos textos sagrados hebraicos é chamado Nahash, que traduzindo seria serpente, a famosa serpente do Éden, que não era uma cobra, era um ser muito bonito, alado, né, e que tinha o poder da fala e tinha uma consciência feminina, essa Nahash. E segundo os textos hebraicos, era o animal mais astuto e mais inteligente do Éden. Ele era o Messias daquele mundo que havia sido destruído, o remanescente messiânico daquele mundo. E foi esse ser que iniciou o casal, né, Adam e Hava, no mundo da tecnologia.
O Zohar diz que a árvore, né, a Etz Da'at Tov Verá, a árvore da penetração no bem e do mal, era uma árvore tecnológica. Então foi, na verdade, a serpente que iniciou o casal Adão e Eva na tecnologia, né? Toda vez que eu penso nisso, eu me lembro do Steve Jobs, né? E me lembro do símbolo que ele usou, né, para a Apple, uma maçã mordida. Será que as pessoas perguntam qual o segredo por trás disso? Por que uma maçã mordida? Porque o Zohar HaKadosh, um texto muito antigo, com mais de 3.000 anos, diz que esta árvore tecnológica, ela continha maçãs tecnológicas. A gente não consegue, com a nossa mentalidade, alcançar a compreensão de como eram essas maçãs tecnológicas, mas certamente esta árvore é uma árvore de cristal. Lembra do Superman? Né? Quando ele tem que conversar com o pai dele, o Jor-El, na verdade Yor-El em hebraico, né? Significa descido de Deus, né? O Kal-El, ele usa cristais. Isso os criadores do Superman, eles trouxeram da Cabala, eles trouxeram dos textos antigos, porque essa árvore era uma árvore tecnológica, era uma árvore de cristal, era uma árvore de safira, e essa safira tecnológica, tanto que o famoso cajado de Moisés, que fez tantos milagres no Egito, abriu o Mar Vermelho, aquela história toda, que todo mundo imagina que era uma vara de madeira, era na verdade de safira e pesava 6 quilos. E era o mesmo cajado que Adão havia trazido do Éden. E esse cajado foi na verdade um ramo desta árvore tecnológica chamada árvore da penetração do bem e do mal, a Etz Da'at, a árvore do conhecimento. Então esse cajado falava com Moisés, ele tinha a posição das estrelas, dos planetas, o curso dos cometas estava registrado no cajado de Moisés, havia muitos segredos, né? Só que foi usado mal. Então agora, nesse renascimento da tecnologia, né, o Steve Jobs acho que nasceu para isso, para revelar novamente a tecnologia para o mundo, porque a partir da Apple, olha como o mundo mudou. O cinema hoje, você assiste um filme, você não consegue determinar o que é realidade e o que é manipulação digital. Já não temos mais capacidade para isso, né? Então, olha como o mundo mudou. Então, isso vai depender da gente. Como nós usamos a tecnologia, né, é que vai fazer a diferença. Eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, o smartphone separou as pessoas. O telefone celular separou os casais, né, e uma série de outras coisas. E eu sempre digo, não, somos nós que fazemos o mau uso da tecnologia que nos separamos. Não é a tecnologia que faz isso. A tecnologia ela serve para unificar, mas também serve para separar, mas isso depende da nossa consciência. Falando de códigos, este ano, né, importantíssimo para a nossa consciência, né, um ano no qual nós podemos, né, iniciarmos a nossa ascensão messiânica, né, e descobrirmos os nossos segredos interiores. Eu lembro de um texto antigo em hebraico, registrado num livro chamado Sha'ar HaGilgulim, o Portão das Reencarnações, na qual os sábios dizem, né, aquele que consegue descobrir, desvendar o verdadeiro nome da sua alma, ele alcança a iluminação. Então esse é um ano interessante para isso, mas também é um ano na qual, né, existe o antagonismo, né, porque no caminho da iluminação sempre vão existir sombras, e as sombras sempre se revelam, né, para aquele que está buscando a iluminação, e isso também é assim para toda a humanidade. E esse ano, o ano 5.778, ou então 778, do quinto milênio no calendário hebreu, esse número é muito importante, né? O valor 778 é o valor numerológico hebraico da expressão Shoah Atomit, que significa holocausto atômico. E não é por acaso que nós estamos ouvindo, sempre lendo, um rumor crescente de uma hecatombe nuclear, de um holocausto atômico. Nós corremos um sério risco nesse ano. Na verdade, isso começou em 2003, né? Naquele ano, nós conseguimos evitar o holocausto atômico. Era para acontecer naquela época. E existem códigos antigos na qual Coreia do Norte aparece escrito junto com Shoah Atomit, holocausto atômico.
E há também uma profecia de um antigo rabino chamado Nahmani. Em 1995, ele, numa palestra, ele disse: vocês todos estão enganados se vocês acreditam que o que vai acontecer no mundo, né, vai vir pelos árabes, ou pelos sírios, ou pelo Egito, ou por qualquer um desses países que vocês autoelegeram como vossos inimigos, né? E ele faz uma pausa, então ele diz, né, tudo virá da Coreia. Isso foi há praticamente 18 anos atrás, né? E quando chegou em 2013, né, as brumas, né, essa nuvem, né, do meio hecatombe nuclear se intensificou, né? E de alguma forma, alguns místicos que sabiam disso, alguns esotéricos, alguns cabalistas, conseguiram, né, através de segredos espirituais, adiar esse holocausto atômico. Mas agora nós chegamos no ano 778. E 778, como eu disse, é a gematria, é o valor numerológico hebraico cabalista da expressão Shoah Atomit, holocausto atômico. E nós estamos trabalhando. E a única forma de evitarmos, né, esse holocausto atômico vai ser expandindo a nossa consciência, né, alcançando uma maior iluminação espiritual. Olha, eu acho que uma saudação interessante, né, é a melhor saudação de todas, né, que nós aprendemos com o nosso amigo Leonard Nimoy, o ator recentemente falecido, né, que fez o Spock, né? Então ele sempre dizia vida longa e próspera, né? Pouca gente sabe que ele tirou isso aqui da Kabbalah. Os antigos sacerdotes hebreus, lá no tempo de Moisés, quando eles faziam uma determinada brahá, uma bênção hebraica, eles faziam esse símbolo com a mão, porque aqui tem o nome de Deus, né? Então o Spock, ele simplesmente ensinou a humanidade inteira a fazer uma invocação do nome divino, vida longa e próspera.